Atenção! Este não é mais um vídeo sobre técnicas de conquista. Se você veio aqui procurando frases de efeito, truques baratos ou fórmulas mágicas para pegar qualquer mulher, pode parar por aqui. Este vídeo vai destruir tudo que você acredita sobre sedução, porque existe um segredo que apenas 3% dos homens descobrem ao longo da vida. Um princípio tão contra-intuitivo que a maioria rejeita quando ouve pela primeira vez. Mas aqueles poucos que abraçam essa verdade, esses se tornam magnéticos de forma quase sobrenatural. O que vou revelar nos próximos minutos pode ser perturbador, porque vai expor como você tem sabotado suas chances sem nem perceber. Como tem entregado seu poder de bandeja. Como tem se tornado exatamente o tipo de homem que as mulheres descartam sem pensar duas vezes. A verdade brutal é esta: quanto mais você tenta conquistar, menos conquistador você se torna. E sabe o que é pior? 99% dos homens comete esse erro todos os dias. Eles mendigam atenção, imploram por respostas e se contorcem, feito malabaristas desesperados tentando arrancar um sorriso, uma aprovação, um sim. Mas deixe-me fazer uma pergunta que vai doer. Você já percebeu como os homens que menos se esforçam são os que mais atraem? Como aqueles que parecem não estar nem aí são exatamente os que fazem as mulheres perderem o sono? Isso não é coincidência. É ciência comportamental em sua forma mais pura. A grande mentira que venderam para você é que sedução é sobre fazer algo. Que você precisa ser engraçado, rico, bonito ou ter algum superpoder especial. Isso tudo pode até dar uma pequena ajuda, mas o verdadeiro poder não está nessas superficialidades. Ele está oculto, portanto se acomode, pegue sua xícara de café e assista até o final, pois também mostrarei alguns exercícios para você praticar na sua vida. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua realidade para sempre, mas só se você se comprometer a aplicar isso no seu dia a dia. Vamos começar. A sedução verdadeira não é sobre ter coisas, é sobre ser. E esse alguém não é quem você acha que deveria ser no futuro, é quem você já é hoje, quando para de tentar ser outra pessoa. Sabe aquela pessoa que você é quando está em casa sozinho e ninguém está te observando? Aquela versão sua, que fala sozinho, que canta no banho, que ri de coisas idiotas, que fala o que dá na cabeça. Então, é justamente essa sua versão que detém o maior poder de sedução que você vai encontrar. Mas, sabe qual é o problema? A gente não consegue botar essa versão para fora. Quando estamos em público, nós vestimos as máscaras que a sociedade nos impõe. E é aqui que o seu poder de atração começa a morrer. Você começa a medir palavras, começa a fingir que tem opiniões que na verdade não tem, começa a rir de coisas que não acha graça. Sua autenticidade se perde, e sem ela a verdadeira sedução vai para o espaço. Nesse momento é quando você para de ser sua versão real, e começa a tentar se moldar ao que você acredita que vai agradar os outros, principalmente as mulheres. O mais irônico é que justamente quando você tenta parecer interessante, você se torna extremamente comum. Isso porque todo mundo quer parecer interessante. E as mulheres percebem isso, por mais que não falem. Porque o que atrai de verdade não é o cara que se encaixa, mas o que quebra o padrão. Mas ele quebra o padrão não porque é esquisito, mas sim porque não liga para eles. É aquela pessoa que fala com brilho nos olhos, o que defende suas ideias com paixão, o que não tem medo de parecer estranho ou ignorante, desde que seja verdadeiro. A autenticidade tem um cheiro que o subconsciente capta, e uma vez percebida, ela gruda na memória como perfume raro. As pessoas, principalmente as mulheres, não se conectam com a versão perfeita que você tenta apresentar. Elas se conectam com contradições humanas, com falhas que não pedem desculpas, com verdades ditas sem roteiro. O que encanta é a coragem de ser exatamente aquilo que você é, quando ninguém está olhando. É essa coragem que faz você se destacar num mundo onde todo mundo parece querer ser igual. Portanto, o caminho não é criar um personagem perfeito, é remover, camada por camada, tudo aquilo que te ensinaram a esconder. Porque quando você para de tentar parecer algo, e simplesmente é, o que acontece não é mágica. É biologia, psicologia e presença. É autenticidade em estado bruto. E isso, meu amigo, é o que mais seduz, mesmo que ninguém ensine. Agora deixe-me explicar com uma analogia que vai explodir sua mente. Imagine um ímã. Ele não tenta atrair ferro. Ele não faz força, não grita, não implora. Ele simplesmente existe. E o ferro vem naturalmente até ele. Agora imagine o contrário. Uma pessoa desesperada tentando puxar um pedaço de ferro com as mãos nuas. Quanto mais força faz, mais o ferro escorrega. Quanto mais se desespera, mais patético fica.
Você tem sido o desesperado ou o imã? Se for honesto consigo mesmo, já sabe a resposta. E é por isso que está aqui, porque há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos descobriram algo revolucionário. Homens como Marco Aurélio, que governava o maior império da história, Sêneca, que aconselhava imperadores, e Epicteto, que saiu da escravidão para se tornar um dos homens mais respeitados de Roma. Esses homens não tinham Instagram, não tinham carro importado, não tinham músculos de academia, mas tinham algo que os tornava acima da média: controle absoluto sobre si mesmos. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar tatuado na mente de todo homem. A maior vitória não é sobre seus inimigos, mas sobre si mesmo. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Mulheres não se apaixonam por homens perfeitos. Elas se apaixonam por homens que não precisam da aprovação delas para se sentirem completos. Pare e processe isso. Quando foi a última vez que você agiu sem precisar de validação feminina? Quando foi a última vez que você disse não para uma mulher sem sentir culpa? Quando foi a última vez que você seguiu seu plano, independente do que ela pensasse? Se não consegue responder, você descobriu seu problema. Porque aqui está algo que vai chocar você. Toda mulher testa você. Elas sempre testam. E não é malícia, é instinto. É pura psicologia evolutiva. Ela demora para responder suas mensagens? Isso é um teste. Ela cancela um encontro? Outro teste. Ela menciona outros caras que ela já ficou? Mais um teste. Ela age de forma fria ou de repente até desaparece? Pode ser outro teste também. E sabe qual é a resposta que 99% dos homens dá? Eles entram em pânico, começam a mandar mais mensagens, perguntam se fizeram algo errado, tentam compensar com mais atenção, mais presentes, mais esforço. Mas é justamente nesse momento que eles começam a cavar a própria cova. Eles reagem, quando na verdade a resposta certa é a mais contraintuitiva possível: você não reagir. Você simplesmente continua sendo quem você é e finge que nada aconteceu. Quando você não se abala com os testes dela, quando você permanece imperturbável como uma rocha no meio de uma tempestade, algo mágico acontece na mente dela. Espera, ele não reagiu como os outros. Por que ele não está desesperado pela minha atenção? O que esse cara tem de diferente? E é nesse momento que a atração real nasce. Vou te contar sobre o dia que tudo mudou para mim. Eu estava em um evento, e havia uma mulher que claramente estava acostumada a ser o centro das atenções. Todos os homens ao redor disputavam sua atenção como cachorros disputando um osso. Eu fiz algo diferente. Ignorei completamente. Não por desprezo, não por jogo, mas porque eu estava genuinamente interessado na conversa que estava tendo. Estava focado no meu momento, no meu mundo. Adivinha o que aconteceu? Em menos de 30 minutos, ela começou a me observar. Eu fingi que nem tinha notado e continuei na minha. Mas algum tempo se passou e chegou um momento em que ela não resistiu. Ela veio até mim. Ela puxou conversa. Ela estava tentando chamar minha atenção. Não porque eu era o mais bonito, o mais rico ou o mais engraçado. Na verdade, não sou nada disso. Mas porque eu era o único que não precisava dela para me sentir importante. Essa é a força invisível. Autossuficiência emocional. Os antigos estoicos usavam uma técnica chamada premeditatio malorum, que é uma espécie de antecipação do pior cenário possível. Toda vez que eles estavam diante de algum desafio, eles imaginavam tudo de pior que poderia acontecer. Não porque eram pessimistas, mas porque quando você faz isso, você acaba percebendo que na maioria das vezes o seu medo é uma ilusão. Isso é um treino. Você fica calejado para o pior, e caso ele aconteça, você não se desespera. Você se mantém inabalável simplesmente porque já vivenciou aquilo em sua mente antes mesmo de acontecer. E eu vou te ensinar como aplicar isso para se tornar emocionalmente invencível. O exercício é simples, mas brutal. Imagine a pior coisa que pode acontecer com aquela mulher que você está interessado. Ela te rejeita completamente? Ela some das suas mensagens? Ela fica com outro cara? Ela te ridiculariza publicamente? Pense em vários cenários negativos possíveis. Agora, ao invés de fugir desses pensamentos, aceite-os. Visualize cada cenário. Sinta o desconforto. Imagine que isso já aconteceu na vida real. E então pergunte-se: e daí? Se ela me rejeitar, e daí? Vou morrer? Vou perder meu trabalho? Vou deixar de ser quem eu sou? Quando você faz esse exercício honestamente, algo libertador acontece. Você percebe que nada do que ela faz pode realmente te destruir. E um homem que não pode ser destruído por rejeição é um homem que não pode ser ignorado.
A diferença entre homens fracos e homens magnéticos é clara. Homens fracos correm atrás, imploram por atenção, tentam provar seu valor, vivem para agradar, têm medo da rejeição, precisam de validação constante. Homens magnéticos atraem naturalmente, não precisam provar nada, eles têm sua própria missão. Eles dizem não quando necessário, eles veem rejeição como filtro. E mais importante, eles se validam internamente. Não precisam de validação do mundo externo. A diferença não está no que eles fazem, está no que eles são, e também no que eles pensam sobre si mesmos. E você pode fazer essa transformação, mas primeiro precisa aceitar uma verdade dolorosa. Se você precisa de uma mulher para se sentir completo, você nunca será realmente atraente. Isso não significa ser frio, distante ou cruel. Significa ser tão completo em si mesmo que a presença dela é um bônus, não uma necessidade. Pense em um homem que você admira. Pode ser um empresário, um atleta, um artista. Esse homem implora por atenção. Esse homem muda quem ele é para agradar outros? Claro que não. Ele está focado na sua jornada, nos seus objetivos, na sua evolução. E é exatamente isso que o torna magnético. É como aquele ator que entra em cena com presença antes mesmo de abrir a boca. Ele não precisa provar nada. O ambiente simplesmente responde à energia dele. Por quê? Porque ele carrega uma convicção silenciosa de quem sabe exatamente quem é. Esse magnetismo não vem de esforço direto, mas de uma verdade interior que transborda. Quando um homem se torna inteiro, ele não atrai pela necessidade, ele atrai pela densidade. Pense em Muhammad Ali. Enquanto o mundo via apenas um boxeador, ele se via como uma lenda e se comportava como tal, mesmo antes de atingir a fama. Ele não esperava ser reconhecido para agir como alguém valioso. Ele já se reconhecia. Esse é o ponto. A maioria dos homens espera que o mundo os valide antes de se posicionarem com confiança. Os magnéticos fazem o caminho inverso. Primeiro, acreditam. Depois o mundo reage. A maioria dos homens acredita que só vão ser verdadeiramente confiantes quando estiverem ricos, com uma linda mulher do lado e com sucesso em todas as áreas da vida. Mas é aqui que está o engano. A confiança inabalável não vem de fora. Ela está aí dentro neste exato momento. Você só precisa descobrir como acessá-la. E você precisa buscar isso todo santo dia. E isso vale inclusive para as interações mais sutis. Um homem que sabe o próprio valor não precisa apressar conversas. Não precisa ficar checando o celular esperando uma resposta. Nem sentir que tem que dizer a coisa certa o tempo inteiro. Ele entende que a verdadeira atração acontece quando você está disposto a perder. Porque quem tem medo de perder, se anula. Quem está disposto a perder, transmite poder. Você já reparou como certas pessoas conseguem transformar o silêncio em uma presença poderosa? É porque elas não estão tentando preencher o espaço, elas estão confortáveis dentro dele. Da mesma forma, um homem autêntico não precisa se mostrar demais para ser notado. O simples fato de não tentar ser aceito já o torna diferente. Ele não joga o jogo da aprovação, e é justamente isso que o torna impossível de ignorar. Então, a transformação não começa com técnicas, frases ou estratégias. Começa com um realinhamento interno. É quando você decide parar de viver em função da validação externa e começa a construir um valor que ninguém pode tirar. E quanto mais profundo for esse valor, mais as pessoas, principalmente as mulheres, vão querer se aproximar, não para preencher um buraco, mas para participar de algo que já é completo. Portanto, nos próximos 7 dias, quero que você pratique o que chamo de silêncio magnético. Primeiro e segundo dia, pare de iniciar conversas. Se alguém te escrever, responda normalmente, mas não seja o primeiro a mandar mensagem. Terceiro e quarto dia, quando estiver em grupo, foque em ouvir ao invés de tentar impressionar. Observe como as pessoas começam a te dar mais atenção. Quinto e sexto dia, pratique dizer não sem dar explicações desnecessárias. Diga que não pode e pronto, sem ficar inventando desculpas ou tentando dar um motivo convincente. Sétimo dia, saia sozinho. Vá a um lugar público, sente-se sozinho e simplesmente exista. Sem celular, sem pressa, sem ansiedade. Observe o ambiente e curta seu momento. Esse exercício vai te mostrar algo incrível. Sua presença natural é mais poderosa que qualquer performance. Aqui está o que realmente acontece na mente de uma mulher quando ela encontra um homem verdadeiramente centrado. Por que ele não está tentando me impressionar como os outros? Por que ele parece tão confortável consigo mesmo? Por que eu estou pensando nele mesmo quando ele não está aqui? Esse é o jogo invisível.
Ela não consegue te decifrar porque você não está seguindo o script que todos os outros seguem. Você não está mendigando atenção. Você não está tentando provar valor. Você simplesmente está. E isso gera um efeito psicológico poderoso chamado princípio da escassez emocional. Quando algo não está disponível facilmente, o cérebro automaticamente atribui mais valor a isso. Deixe-me pintar um cenário para você. Você está em um bar. Uma mulher atraente entra. Todos os homens se voltam para ela como girassóis seguindo o sol. Eles oferecem drinks, fazem piadas forçadas, começam a falar mais alto, competem pela atenção dela. E você? Você nem olha. Não por arrogância, não por jogo, mas porque você está genuinamente envolvido na sua conversa, no seu momento, na sua vida. E então algo interessante acontece. Ela nota que você é o único que não está competindo por ela. E isso a intriga. Quem é esse cara que não precisa da minha validação? E de repente, ela está curiosa sobre você. Esse é o poder de um homem que não precisa de nada de ninguém. Marco Aurélio governava o maior império da história, mas sua maior conquista não foi territorial, foi interna. Ele escreveu: se você se perturba com algo externo, não é aquilo que te afeta, mas sua percepção sobre aquilo. E essa percepção está sob seu controle. Aplique isso à sedução. Se uma mulher te ignora, sua percepção cria o sofrimento. Se ela rejeita você, sua interpretação é que gera a dor. Se ela escolhe outro, sua reação determina seu valor. Quando você controla suas percepções, você controla sua realidade. E um homem que controla sua realidade interna nunca será controlado por forças externas. Aqui está meu desafio para você nos próximos 30 dias. Primeira semana. Pratique o desapego emocional. Não busque validação de ninguém. Segunda semana. Desenvolva sua missão pessoal. Foque 80% da sua energia no seu crescimento. Terceira semana. Pratique o não sem culpa. Estabeleça limites claros e diga não para as pessoas que tentarem quebrar seus limites. Quarta semana. Observe os resultados. Veja como as pessoas, incluindo mulheres, começam a te ver de forma diferente. Se você aceitar esse desafio, comente abaixo: eu controlo minha realidade. E se este vídeo mudou algo em você, se abriu seus olhos para uma nova possibilidade, dê um like a este vídeo e se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação. Porque homens comuns vivem à mercê das emoções alheias. Homens magnéticos criam sua própria gravitação. A escolha é sua, mas lembre-se, a verdadeira sedução não é sobre conquistar mulheres, é sobre conquistar a si mesmo. E quando você se conquista completamente, o mundo inteiro quer fazer parte da sua jornada.